Olá, boa noite, sejam todos bem-vindas, bem-vindos a mais essa live. Hoje é a nossa quinta live dessa semana, a semana de depoimentos das deusas lindas, incríveis dessa mentoria facilitadora. Se você é coach e quer fazer R$ 3.000 em 4 horas, vem pra cá. Dia 14 eu convido você para participar da Masterclass lá no meu canal do YouTube. Então, se você não sabe o que é isso ainda, corre, clica na minha bio assim que acabar essa live e se inscreve para participar no dia 14 às 8 horas da noite no canal do YouTube. Então, vamos lá, a Ana já chegou aqui, minha parceira, minha mentorada, linda, deusa maravilhosa. Daqui a pouco eu vou te chamar, Ana. Vamos clicar agora aqui, ó, no aviãozinho e convidar mais deusas para participarem dessa live, pessoas incríveis, pessoas de energia para cima, porque ó, eu vou falar, se você tá aqui de curioso, se você está aqui de curiosa, se prepara, porque você vai se morder de inveja. Então, ó, acho melhor sair. Porque hoje eu tô insuportável. Sabe por quê? Os meus clientes estão batendo meta e dobrando meta. Então não é para qualquer um não, meu amor. Aqui é só para quem aguenta, tá? É só para quem tá afim. Quem não tiver, essa live não é para você, meu amor. Se tiver aqui só de curiosidade, só de sapiar o que eu tô fazendo, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando e trazendo muito resultado para quem tá comigo. É isso que eu tô fazendo. Então é isso. Lores, deusa linda, maravilhosa, boa noite. Ótimo, Ana, eu espero, vai lá. Eli, seja bem-vinda. Olha quantas deusas incríveis aparecendo aqui para assistir essa live. A Ana já vai entrar daqui a pouquinho. E eu vou falando aqui com vocês. Enquanto isso, eu vou só puxar um tema. Enquanto a Ana divulga aí, que a gente já tá nos grupos, né? Que nós já estamos aqui online. Então vamos lá. Eu vou começar com um tema, só para dar uma introdução, um tema bem legal. Deixa eu só ver se eu consigo tirar o som aqui. Pronto. Então vamos lá. Tem um tema, né? Ontem eu comecei falando sobre o soltar e eu vou falar hoje de novo sobre esse tema, né? Porque ele é de fato muito importante, né? Quando a gente consegue olhar para a nossa meta, saber qual é a nossa meta, mas soltar. O que é esse soltar? É confiar, acreditar no processo, que tudo vai dar certo. E quando a gente percebe que entrou num efeito platô, né? Que é um efeito naquele momento onde você não consegue passar aquela fase, né? Como se fosse uma fase do jogo que tá mais difícil. E aí você fica enroscado naquela fase até você conseguir passar. É a hora de você parar e olhar para você, né? Olhar para entender por que você está criando esse espaço de paralisação, porque tudo é a nossa criação, né? Todos os resultados que nós temos hoje é a nossa criação, nós estamos criando isso na nossa vida. Então, nós temos que ter autorresponsabilidade, entender isso, né? E falar assim, não, peraí, se eu tô seguindo um passo a passo, se eu entendi o processo, se eu tô fazendo todas as técnicas necessárias, né? Ok, então eu já olhei para a parte prática e racional. E aí tá tudo certo. E aí a coisa ainda não anda, então é a hora de olhar para si. Tem alguma coisa que você está bloqueando energeticamente mesmo, tá? E essa é uma lei natural do universo. Todo mundo funciona assim todos os dias. Então nós criamos dessa forma. Então quando algo que nós desejamos não chega, é porque nós estamos de alguma forma impedindo, resistindo para que isso não se materialize na nossa vida, para que isso não chegue na nossa vida. Porque quando nós temos um desejo, isso já está pronto, só esperando a nossa permissão para que a gente receba, para que isso chegue até nós.
Então a gente precisa olhar para isso nesse momento quando a gente percebe que algo parou, né? Entrou nesse efeito platô, tá? Então vamos lá. Vou chamar a Ana aqui. Maravilha. Essa a nossa live com essa deusa incrível, ver o que ela vai contar pra gente das expectativas e dos resultados dela. Oi, Anitta, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom e com você? Oi, gente, boa noite. Tudo ótimo. Tá colocando um filtro aí? Tô mudando aqui meu filtro. Linda, Ele ajuda e muito, né? Ajuda muito aqui esses filtros do Instagram. tá linda. Ana, se apresenta Obrigada. pra galera que tá aí, que tá chegando. Legal. Obrigada em primeiro lugar pelo convite, pela oportunidade, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui na live contigo e poder falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo juntos, dessa parceria tão linda que tem me ajudado tanto, né? Então, assim, me apresentando, eu sou coach. No começo eu me colocava como coach de mães, Anitta, por conta da minha ligação aqui com a minha maternidade, que é muito forte. Eu achava que eu queria nichar para isso, né? Para fazer um trabalho bem específico. Com o passar do tempo, eu entendi que eu sou coach de mulheres, porque mulheres, mães, donas do lar, empreendedoras e o que elas quiserem ser. Então, eu sou coach de mulheres, venho trabalhando nisso há cerca de 2 anos no desenvolvimento dessa nova profissão, fiz uma transição de carreira e foi aí que eu me conectei contigo para conhecer, porque eu também quis saber como que eu poderia fazer 3K, né, em 4 horas, que é o método que você ensina na mentoria. Me conectei tanto que eu fui correr atrás, mandei mensagem, Anitta, quero te conhecer, e deu certo. Formamos aí uma parceria, aqui estamos aí, alguns meses já de trabalho, e eu venho participando da mentoria facilitadora, né? Fora isso, fora esse trabalho de coach, eu também tenho trabalho no marketing digital, porque, como eu te disse, eu fiz uma transição de carreira. Então, a minha carreira anterior, ao longo aí de 15 anos, era ligada à área de TI, tecnologia da informação. Quando vim para esse mundo do coach, né, para essa transição do coach, eu me deparei com muita coisa do marketing digital e que deu uma sinergia, tinha tudo a ver com o conhecimento que eu trazia dessa bagagem profissional aí de TI. Então, assim, páginas, né, de web design, as próprias artes que a gente tem que fazer nos criativos, né, no Canva, copywriter, lançamento, que foi aí onde eu parei tudo e falei, opa, vou investir meu tempo nisso. E daí aí fui buscando formações, mentorias em todas essas áreas que me despertaram aí, que geraram interesse, e aqui estou, me desenvolvendo nesses trabalhos. É uma delícia, né? E olha que é muito interessante, né? Quando a gente vê uma mulher no TI, né? É tão gostoso, porque na maioria das vezes a gente vê homem, né? E é uma É profissão verdade. que tem mais homens, assim. E é muito legal quando a gente encontra uma mulher com essa habilidade também. É muito bacana. E E você sabe que engraçado, na época que eu trabalhava nas empresas, né? Graças a Deus eu pude trabalhar bastante tempo nessa área, então eu tive bastante espaço, assim, em empresas boas, assim, de trabalho, mas na sua grande maioria eram homens ainda, né? É um mercado muito, naquela época minha, imagina, 15 anos atrás, agora já tem bem mais mulheres, graças a Deus, não só nessa área, em todas, né? Mas na época que eu me formei, na faculdade tinha poucas mulheres. Depois, quando eu comecei a trabalhar, pouquíssimas mulheres. Eu cheguei a fazer uma reunião, isso foi muito emblemático para mim. Foi logo quando eu entrei profissionalmente na área de TI, a primeira reunião que eu tive de equipe. Era uma mesa daquelas bem bonitas, oval, sabe? Lotada de homem, de ponta a ponta, 14 homens, só eu lá de menina, né, de mulher lá no meio. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu fui, né? Fui entrar, mas super bem acolhida, super, assim, super profissionais, me ajudavam em tudo, e aos pouquinhos eu fui me ambientando e fui me desenvolvendo. A transição que eu fiz, ela, na verdade, ela complementa esse conhecimento da minha bagagem aí de TI, na verdade.
Exatamente. É muito legal isso, né? Ver essa junção toda e além do que ainda ser coach, ainda ter esse conhecimento. Então, isso é assim, é um ouro puro, né? Exatamente. Puro. E Ana, conta, como que você estava antes da mentoria? Quais eram as suas expectativas depois para entrar na mentoria? Como que foi? Então, qual é a minha dor, né? Que, digamos assim, a minha maior dor, que é o que eu fui buscar ajuda e me conectei muito com a sua mentoria. Porque, assim, eu sou daquelas coaches, Anitta, que se formou, fiz várias formações, tanto de acadêmica mesmo, né? Eu fiz aquele EAD pela PUC, que foi 2 anos de formação, contando com TCC e tudo mais. E, assim, é muito grande, você conhece todas as áreas. Pode ser coach financeiro, coach de RH, coach pessoal, coach... eles te formam ali, né? Business coach, é uma formação muito completa. O que aconteceu naquela formação? Você sai da formação com muita teoria, porque é acadêmico, então não tem tanta prática. Não tem assim, você abrir uma turma e você colocar ali e fazer uma sessão. Então você sai com bastante bagagem acadêmica de informação, uma boa visão da área, da profissão, do negócio, mas como todo mundo que não vai para a ação, muito insegura ainda. Muito insegura, cheia de dúvidas de processuais mesmo, de começo, meio e fim, como que eu conecto um cliente, como que eu capto um cliente, como que eu vou atender, como que é essa primeira sessão, e o tempo da sessão. Então, eram todas as dúvidas de quem realmente precisava, tinha o conhecimento, mas precisava ir para a ação, fazer realmente agora acontecer. Aí quando veio essa, digamos assim, pressão dessa responsabilidade aí de vamos para a ação, estou pronta, aí entrou uma coisa muito interessante, né, que eu comecei a conhecer, que foi um processo de autossabotagem minha, foi onde eu fui buscar aí também essa especialização. Tudo que eu fui me desenvolvendo é porque eu fui sentindo dores e fui buscando, né? Aí fui buscar essa formação para entender melhor o que estava acontecendo comigo, que eu não saía daquele lugar. Queria, queria, queria. E assim, esse início da live que você fez aí, antes de eu entrar, parece que você estava falando comigo aqui, né? Que tinha alguma coisa ali no campo energético da gente que parece que está realmente impedindo ou bloqueando, não sei. Então eu fui buscando isso. Aí não teve jeito, eu já tava com a consciência de um coach, então eu já caí no meu autoconhecimento também, mergulhei e de lá para cá fui buscando. Aí me especializei em sabotadores, comecei a perceber quais eram esses comportamentos, né, esses pensamentos sabotadores. Fui vencendo vários. Só que teve um que eu me deparei e eu falei, meu Deus, e agora? Isso tá sendo assim, eu não tô conseguindo achar o caminho de saída disso. Nenhuma, aquela luz assim que vem no final do túnel pra você falar, ó, vou tentar isso. Que é a venda, né? Eu falava, gente, como que eu vou viver disso se eu não vender? Né? Como que eu vou fazer para eu ter meus clientes se eu mesma não consigo vender? Então, aonde que foi a minha zoninha de conforto ali? Os pró bonos, fazer os trabalhos em grupo, assim, que eu fazia no transbordo, que eu chamo, sabe? Reunir a galera, reunir a mulherada, aquele livro do Milagre da Manhã que eu li lá no grupo, a gente teve a ideia, vamos fazer um trabalho de você mentorar o grupo e a gente faz o Milagre da Manhã acontecer para todo mundo aprender e trocar esses hábitos, viver isso. Eu falei, vamos, fiz 30 dias, no gratuito, olha o detalhe, no gratuito eu fui. Por quê? Não tinha que cobrar nada, não tinha, na minha mente, né? Não tinha aquela pressão de, se não der certo alguma coisa, se alguém sair insatisfeito com algum resultado, pelo menos não me pagou nada. Sabe aquelas coisas? Daí que eu fui vendo quanta coisa tem por trás disso. Quanto processo de autossabotagem e tudo mais. Aí eu fui mergulhando no autoconhecimento. E aí, no dia que eu te conheci, que foi justamente na live do Érico, né? Por conta desses estudos da fórmula, dos lançamentos, eu acompanho sempre as lives do Érico. Ele é o meu mentor de lançamentos, né? Eu tenho a fórmula e tudo mais. E aí eu assisti a live que você fez com ele, eu falei, meu Deus, ela tá conversando comigo, né? Porque era difícil eu ver coaches fazendo live com o Érico e eu tive a sorte naquele dia de ver.
E aí a questão que eu vi você construindo junto com ele, esse produto que hoje é a sua, digamos assim, a sua promessa de transformação da sua mentoria facilitadora. A mentoria facilitadora já existia, mas não existia esse, digamos assim, essa clareza que você teve de, poxa vida, eu posso, eu lembro da sua, se eu fechar o olho aqui, eu lembro da sua reação, assim, quando veio a clareza para você na live com ele. Você falou, poxa vida, eu já trabalho com pessoas há tantos anos, já desenvolvo pessoas tão naturalmente, e assim, trabalhar com grupo para mim é muito fácil, é o meu ponto forte, inclusive, é o que eu mais faço é trabalhar com grupo. E eu fiquei só olhando, sabe quando você fica admirado, assim, eu fiquei ouvindo, assim, parecendo que eram músicas, assim, pro meu ouvido, que eu falei, olha, eu preciso dessa ajuda, né? E aí ele começou a te perguntar as coisas e você chegou nesse ponto, você falou, não, é muito simples. Eu já tenho esse método de ajudar pessoas a faturar, esse faturamento aí de R$ 3.000 em apenas 4 horas. É o seguinte, se você colocar um workshop, né, os coaches costumam fazer aí webinário, workshop, ou até atendimento em grupo mesmo, sessão em grupo, se conseguir levar 10 pessoas para dentro do grupo, que é o seu método, né, 3K, 10P, 4H, que é R$ 3.000 com 10 pessoas em 4 horas. É por exemplo, esse workshop que você estava explicando para ele lá na live. Eu falei, gente, é possível. Aí sabe quando fica aquele negócio na mente assim de falar, opa, olha aí a luz que você estava procurando. Porque até então a minha trava de vender é porque, lembra que eu falei, eu não sabia por onde começar, não sabia qual era o caminho. Você começou a clarear o caminho para mim ali naquela hora que você falou que você tinha esse método. Aí eu falei, olha só, se ela já tem esse método, se ela já trabalha com grupos, se ela já tem essa mentoria facilitadora. E eu adorei o nome, porque eu falei, facilitador é tudo que eu preciso. Eu preciso que alguém realmente caminhe comigo, eu preciso de uma mentoria, eu já tinha essa clareza. Preciso de uma mentoria e eu preciso que alguém caminhe, tipo, me dê a mão para me ajudar. Fala, cara, vai por aqui, vai por ali, me conduzir, porque nesse momento eu tô com assim, quanto mais informação você tem na cabeça e não está indo para a ação, você acaba se perdendo nesse caminho, porque você tem muitas opções e ao mesmo tempo você não vai para ação em nenhuma. Aí eu falei, não, eu preciso de alguém que me dê esse empurrão. E aí veio tudo a calhar, assim, deu muito certo. Eu falei, gente, eu preciso falar com ela, eu preciso me conectar com ela. E foi daí que aconteceu. Por isso que eu acredito que tudo que você falou no começo tem muito sentido, porque você falou, nós criamos, né, aquilo que nós desejamos. Se você desejou, se você visualizou, já é seu, é só realmente você materializar. E sem saber, sem ter a consciência, foi isso que eu fiz. Entrei em contato, busquei e falei, Anitta, preciso trabalhar junto com você e tudo. Graças a Deus, a gente conseguiu. E eu entrei na mentoria facilitadora. E agora estou aqui, ó, tá vendo? Olha como que em dois meses, né, Anitta, eu acho? 2 meses de relacionamento, né? Olha quanta coisa que em 2 meses... Eu acho que mais, mais eu acho que foi uns 2 ou 3 meses, acho que foi em novembro, outubro ou novembro, foi uma coisa assim. E 2, 3 meses, eu acho, né? Mas assim, quanta coisa em mim já clareou e eu vi o quanto foi providencial a sua ajuda, porque uma das coisas que você mais fala é sobre isso, sobre clareza. E é uma das coisas que eu mais tenho conseguido ter nesse processo aqui da mentoria com você, e isso me libera para ir buscar as coisas que eu preciso buscar. exatamente. Eu trabalho muito forte, né, Ana, com esse processo, né, de clareza, porque quanto mais clareza a pessoa tem, mais ela consegue passar para o próximo nível, para o próximo nível. Então, esse momento que eu estava falando, né, no início da live, ele vai acontecer. Toda vez que você for passar para um próximo nível, esse medo, essa sensação de, e agora? Como é que vai ser, né? Então você dá aquela travadinha. Então é a hora de olhar de novo para aquilo, né? Ressignificar algumas coisas internas. Precisa parar para olhar, que são sabotadores, crenças. E aí, pronto, bum, passa para o próximo nível, Vai né? limpando, é Então, vai verdade. conseguindo fazer essa escala, né? E vai conseguindo escalar, subir, subir, subir. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Porque quando a gente chega nesse efeito platô,
muitas pessoas entram em desespero, assim. É como se a É. vida inteira tivesse horrível, é como se a vida inteira a pessoa fosse fracassada, e não é isso. É só um momento para você parar, olhar uma coisa, é uma coisa que a gente precisa enxergar. Não é que tá tudo horrível, que tá tudo ruim, mas a gente normalmente tem esse padrão, né, de achar, quando a gente chega nesse efeito platô, que tá tudo errado, eu sou fracassada, tá tudo, né, tá tudo fora de ordem. Não, é uma coisa, é um ponto, é uma coisinha pequenininha que você precisa enxergar, ressignificar e dar o próximo passo, passar ao próximo nível. Então é como eu falei, igual um videogame, né? É o próximo nível ali, é o próximo passo do videogame, que é a hora que a gente não consegue passar, né? Fica ali um pouquinho, aí entendeu? Ah, já sei como é que passa, aí pronto, passou, né? Consegue até E é incrível, né, essa virada de chave, porque você demora para chegar, mas de repente, quando ela vira, você fala, meu Deus, era isso, né? E você tem a ação muito rápido depois disso, porque você realmente entendeu. Quando vem essa clareza e você fala, poxa, fez sentido, é isso? Aí você, agora eu sei como que eu lido com isso, agora eu vou resolver. Então você se sente, você ganha confiança, né? E esse sentimento que você estava falando, eu acho que é a ansiedade que vai travando a gente também, porque a gente acaba se cobrando tanto e essa ansiedade vai deixando a gente num lugar assim meio que paralisante, sabe? A gente fica assim, com mil pensamentos, mil sentimentos, mil vontades, e fica naquele. Eu sentia que ficava naquele altos e baixos, assim, emocionais. Tem hora que eu tô assim, uau, vamos, vou, quero, né? Daqui a pouco, não sei se eu quero, não sei se eu vou, não sei se dá, não tô conseguindo resultado, como assim? Então, é um misto, sabe? Muito grande, assim, de sentimentos. Então, quando você tem alguém que vem assim, de fora, com aquela clareza, com aquela visão, e simplifica para você, você começa a enxergar. E aí você fala, realmente, é muito maior, porque eu estou começando a ter um monte de pensamento que não está alinhado, como é outra coisa que eu aprendi com você. Qual que é o seu objetivo e o que está alinhado com esse objetivo? Porque assim, se a gente não alinhar isso, você vai colocar mil coisas no caminho, mil coisas à frente, que você vai acabar perdendo o seu tempo com o que não é importante para você naquele momento. Porque você tem aquele objetivo, você tem aquela meta. Isso você me ajudou a ter muita clareza. Antes eu não trabalhava. Para mim, olha para você ver o tal do sabotador, né? Eu tenho um sabotador que hoje eu, graças a Deus, eu tenho bastante consciência sobre ele, então eu consigo trabalhar ele na minha mente, né? Que é o tal do prestativo. O que é isso? Para ajudar os outros, menina, ó, belezinha, é comigo mesmo, faço que é uma maravilha. Até o que eu não consigo fazer para mim, que eu posso achar alguma dificuldade, eu te garanto, para os outros eu me viro, eu consigo, porque e eu faço assim é prestativo mesmo, com boa vontade, com bom coração, aquele negócio de querer ajudar, é desse jeito, né? E aí eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber. E aí eu comecei a me questionar, que foi aí que você falou para mim também. Qual é o padrão comportamental que você está tendo hoje em relação ao seu objetivo? O que você mesma está tomando de decisão ou de atitude que está te afastando dele, está te afastando do seu objetivo? E daí a gente tem que começar a fazer esse, que nem você fala, é treino. Não é uma coisa que você pega assim, dentro de acordei, deixa eu pensar sobre isso, eu vou pegar. É um treino constante, é você estar se observando, você está percebendo o que aquele pensamento está gerando de comportamento, qual que está sendo aquela sua atitude automática, né? Para você justamente conseguir identificar. Você identificando, aí você tem um passo grande pela frente, que é de quebrar o padrão daquilo que você identificou, que você está funcionando hoje. Aí vem aquela parte que muita gente fala da luta, né? E você me ensinou isso também. Você falou o seguinte, que a luta que a gente aceita com tanta facilidade, ela não precisa ser uma luta, porque a gente acredita e a gente aceita ela. Então, a gente acaba fazendo as coisas que são mais difíceis, né? Porque já que é luta, aí você aceita isso e você se condiciona a isso. Mas aí, quando você começou a abrir minha mente sobre isso,
Você falou para mim, Ana, vamos criar isso, o seu objetivo e a caminhada até lá, com leveza. Porque, assim, tudo que você precisa já está aí dentro de você. Você já tem conhecimento, né? E tudo que você já investiu aí de cursos, mentorias e tudo mais. A questão aí que está acontecendo é interna. Então, a gente tem que identificar para quebrar isso, né? E daí, Anitta, começou a vir uma chuva de clareza na minha mente, assim, que eu não sei. Eu acho que é um processo. Eu estava pensando nisso hoje, né? Eu até vou fazer uma analogia, assim, eu gosto de fazer analogia, né? Mas eu acho que é só para exemplificar. Por exemplo, quando uma pessoa ganha um bom dinheiro, ganha bastante dinheiro, né? Por algum motivo, e sei lá, ou prêmios, ou ganhou mesmo. E ela tem oportunidades, assim, de fazer coisas que antes ela não podia porque não tinha dinheiro. Por exemplo, quero reformar toda a minha casa. Não quero me mudar daqui, não. Só quero reformar. Quero construir, quero decorar, quero comprar móvel, quero fazer tudo, né? Então, eu tenho um bom dinheiro que eu não tinha antes. Então, eu tô com uma riqueza. E eu quero agora fazer todas as coisas que eu não podia fazer antes. Então, essa riqueza, para você começar a utilizar ela de uma maneira certa, o que você tem que fazer? Olhar primeiro para a sua casa atual e começar a planejar. Olha, quais são as prioridades? Primeiro vamos ali reformar a sala, a cozinha, o quarto, o que eu quero mudar e tal. O conhecimento que a gente ganha, eu comparo a essa riqueza. Porque quando você ganha muito conhecimento e você não sabe como aplicar ele, você ou desperdiça tempo, ou desperdiça dinheiro, ou você paralisa, porque você tem muito conhecimento e não aplica. Aí aquele conhecimento todo fica parado aí. E tem uma coisa, quando a gente faz isso, nós estamos sendo o quê? Negligentes, né? Sabotadores, né? Estamos guardando uma informação que é para o mundo, que tem muitas pessoas precisando desse conhecimento na prática, buscando essa ajuda, e a gente não coloca isso para o mundo, né? E fica querendo mais conhecimento, mais estudo, e já tem tanta coisa. É uma necessidade, né? E o que eu percebo é que se torna um hábito também, sabia, Anitta? É o que você falou para mim de padrões. Se torna um hábito porque você se acostuma. Gera para você uma falsa impressão de que você está aprendendo, estudando, se esforçando. Lembra da luta? Tá se esforçando, tá fazendo a sua parte, tá crescendo e nananã. Então você fica naquela falsa ideia de que você tá se esforçando, você tá conseguindo, você tá aprendendo. Aí você acha que você está fazendo alguma coisa. Só que se você está aprendendo e você não está executando, você não está colocando em prática esse aprendizado, duas coisas podem acontecer, que eles chamam assim de obesidade mental. Muita coisa na mente, pouca prática, você não vai conseguir ter resultado. E depois ainda vai se sentir frustrada, porque está com muita coisa na cabeça, cheia de ansiedade, já gastou um bom dinheiro com esses cursos e mentorias, e não sente o retorno disso. Aí você vai ficar se cobrando, se punindo, achando até que não vale a pena investir em mais nada, porque você não consegue fazer acontecer. Então você começa a fazer isso, né? Ou a segunda coisa de obesidade, que dá essa obesidade mental, a segunda coisa é você não se permitir errar. Sabe assim, eu sei como fazer, eu tenho esse conhecimento. Tá bom, mas agora que eu preciso fazer alguma coisa com ele, eu tenho medo de, que nem eu te falei da insegurança, eu tenho medo de começar. Porque e se eu errar? E se eu não conseguir? E se me julgarem? E o que vão falar de mim? E se eu não entregar aquele resultado que ela queria? E outra coisa que eu descobri, eu tenho medo às vezes do crescimento, sabia? Porque, e essa descoberta foi dentro da mentoria facilitadora, viu? Foi dentro da mentoria, porque assim, você me fez enxergar isso. Porque assim, o que está te travando? Eu tive que buscar as respostas, eu tive que começar a buscar isso. E eu percebi, Anitta, que o medo do crescimento é porque ele vai trazer responsabilidades. Por exemplo, eu vou ter uma agenda cheia, que é até o que você fala, né? Da agenda cheia, da agenda lotada e tudo mais. Eu vou ter uma agenda cheia. Será que eu vou ter condições de atender todos esses clientes que, se eu crescer, eles virão? Será que eu vou atender eles dentro do tempo? Será que eles vão ficar chateados se eu atrasar? Vem um monte de coisa assim na mente. Uhum. E outra,
será que eu vou atender as expectativas de todo mundo? Será que alguém vai me rejeitar? Será que alguém vai me criticar? E você começa com muito será. Por quê? Porque a gente fica parado nesse campo da ideia, da imaginação, do pensamento. Isso paralisa mesmo. São as neuras, né? As neuras que entram nesse espaço. A gente E entra uma em coisa neura. muito é o seguinte, as pessoas não têm medo do fracasso, as pessoas têm medo do sucesso. Porque no fracasso Exatamente. é assim, ó, você vai atravessar uma ponte, você não sabe o que tem do outro lado. Mas do lado de cá, você já sabe o que tem. Então você já sabe para onde você pode voltar. A gente tem segurança no que a gente tem hoje. Então, não é o medo de dar errado, porque se der errado, você sabe para onde voltar. Mas e se der certo? Você sabe o que você tem que Não fazer? é? Então, o medo, as pessoas têm essa ideia, né, que é o medo do fracasso, o medo de errar, o medo de não dar certo, e não é isso. Isso é só uma historinha que a gente conta que é mais confortável, porque a gente não tem coragem de falar que está com medo do sucesso. Então, é muito Exatamente. comum, é uma crença muito comum, social, a pessoa fala assim, ai, mas eu tô com medo, vai que dá errado. Por quê? Quando você fala isso, como é uma crença coletiva, a pessoa te dá tapinha nas costas. Não, Uhum. imagina, não imagina, todo mundo erra. Não, vai lá, vai dar certo, nananã. Então, essa acolhida social a gente tem. Agora, se você falar assim, ó, eu tô com medo de dar certo, medo de ter sucesso, a pessoa vai olhar para você, vai rir na sua cara. Vai falar assim, você tá louca? Você tá maluca? Você tá com medo de ganhar 1 milhão, 10 milhões? Você Não tá é? doida? Tá louca. Então, a gente conta essa historinha, né? Que a gente tem medo de dar errado e tudo mais, porque socialmente isso é muito aceito, muito aceito. Agora, você falar que você tá com medo do sucesso não é aceito. Então, a gente tem Verdade. medo disso também, de não ser aceito. E aí, E isso tem, fica. e tem a questão da coletividade, né? Do senso de pertencimento, né? Que a gente tem também, que a gente gosta de estar, de pertencer, de fazer parte de grupos, de pessoas, gosta de ser aceito. Gosta, né? A gente se sente acolhido, que é o que a gente estava É a falando. conexão e Então, amor, né? Quando eu falei de conexão e amor, isso é muito forte, muito forte. E se tem uma interpretação, um significado errado para essa conexão e amor, errado no sentido de atrapalhar a vida, aí que uhum, tudo, né? Encalacra tudo. Por quê? Porque aí a pessoa vai confundir, vai misturar. Então, assim, eu preciso me sentir pertencente, eu preciso criar conexão e amor. Então, aí entra as incongruências, né? Então, eu preciso aceitar que eu preciso me encaixar no sistema. Então, é aí que é. toda a confusão. E aí eu tive a oportunidade de começar a enxergar todas essas fragilidades e olhar para elas e reconhecer, falar, não, tudo bem que eu estou vivendo isso, que elas estão aqui nesse momento sem problema, porque até isso mudou em mim, sabe, Anitta? Porque antes eu olhava para isso, não com olhos de aceitação e de, ufa, tô consciente disso, vou trabalhar nisso. Não era esse o meu pensamento. Era com aquele negócio de angústia, de sofrimento, de lamentação, do vitimismo, né? Da questão de até gerar ansiedade. E a gente quer esconder esse sentimento, você não quer admitir, você quer esconder. Aí quando eu comecei a entender que o próximo nível, a próxima chave que eu ia conseguir virar, era se eu olhasse para isso não com culpa e nem com cobrança, com pressão, mas sim com leveza, que é tudo que, sabe, assim, eu lembro de você, eu já lembro disso, eu falo, calma, não é para ser luta, não é para ser difícil, é com leveza, dá para ser, é só acreditar nisso e construir isso. E eu comecei a olhar para isso de uma outra forma, falei, dá para ser leve, tem que ser leve. Eu que estou construindo um peso aqui, eu estou colocando uma luta aqui dentro, e não é para ser assim. E realmente, quando você começa a mudar, virar essa chave, mudar esse paradigma que é mental, você começa a olhar para as coisas, a mesma coisa, mas você começa a olhar diferente.
E a sua atitude muda também, e como consequência, os seus resultados também. Tudo começa a fluir de outra maneira, né? Então eu comecei a sentir, hoje eu consigo me perceber muito melhor, muito mais rápido, e consigo também mudar a chave mais rápido. Quando eu percebo que tô muito ansiosa, tá tendo muita luta, tá tendo muita coisa, que aquilo tá até me fazendo mal, eu começo e paro para... Começo, né? Eu paro para pensar e falo, peraí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu reavaliar. Tem que, às vezes, ver qual é a prioridade que você está dando, que, de repente, tem... tem até um ditado que a gente falava bastante na TI, é uma área que era muito louca, assim, de prioridades, né? Todo mundo queria tudo para ontem, né? Todo mundo tem muita urgência. Eu venho desse mundo aí. E aí lá a gente falava assim, tudo aquilo que é urgente, se tem 2, 3 urgências, 2, 3 emergências, 2, 3 prioridades ao mesmo tempo, já não tem mais a prioridade, porque você vai ter que escolher entre elas ali. Tudo vai ser prioridade? Não pode ser. Então, quando você começa a colocar foco, objetivo e priorizar as suas ações, as suas atividades, você começa a simplificar esse processo, tira o peso, tira a luta, e você vai trabalhando um passo de cada vez e vai avançando. Então, essa questão que eu tinha na minha mente, que eu estava travada nas vendas, que eu estava travada em várias questões, eu percebi que, na verdade, eu estava aceitando essa luta que eu imaginava que tinha que ser o processo. Quando eu comecei a ressignificar isso e deixar ele mais leve, eu comecei a acessar novas coisas em mim e comecei a ter novos insights, novas criações, novos resultados, até novas oportunidades de conhecer novas pessoas, novos projetos, novos clientes. E as coisas, elas vão acontecendo, porque é o que você fala, já está tudo aí dentro de você. É só você não resistir, não ficar lutando, não ter resistência mesmo. Deixa a coisa acontecer, deixa fluir, né? Exatamente. E é muito gostoso, assim, né, te ouvir falando, porque lá dentro da mentoria, né, cada uma tem o seu momento, o seu espaço, as suas crenças ali em relação aos bloqueios, né, que ela tem nesse efeito platô, e agora como que eu faço para ir para o próximo nível? Então, quando a gente vai trabalhando toda essa clareza, né, e porque assim, né? É muito interessante isso. Quando a gente começa o processo, a cabeça ela tá uma turbulência, né? Então a gente começa a tirar várias coisas ali do lugar primeiro, né? Vira uma confusão mental mesmo. Então gera uma ansiedade. E eu falo que é como uma faxina, né? A gente tira tudo, né? Começa a limpar, depois vê Vai limpando tudo. tá no lugar, o que vai jogar fora. Então é assim, né, que a gente começa, né, esse trabalho. Aí vira uma confusão, aí ninguém, parece que tá todo mundo correndo assim para um lado e para o outro, né? E aí depois começa a clarear, e aí as coisas começam a se encaixar, começam a tomar um rumo. Nós estamos no meio da mentoria, né? Quarta-feira dessa semana foi o nosso 7º encontro, assim, então já passamos um pouquinho da metade. E o grupo está com muito resultado, né? Todas, né? Todas tá com muita força. Resultados, cada uma no seu momento, cada uma na sua proporção, cada uma dentro daquilo que veio buscar dentro da mentoria, né? Então, isso é muito legal, né? A gente vê a caminhada de como que cada uma está conseguindo caminhar e ter os seus resultados que ela se permite ter, né? Isso é muito legal. Sobre o grupo, é impressionante como que tudo tem a ver com esse lance da energia, né? Desde o primeiro momento que a gente fechou, né, a turma dessa mentoria, e a gente começou os trabalhos ali, começou as aulas, é um turbilhão de insights. Inclusive, o que eu percebo, que além de todo, que a gente brinca assim, tem vários podcasts celular, cada áudio dá um podcast, é conteúdo ali, né? E a gente aproveita muito daquilo. E outra, o acesso a você está muito presente lá. Então, o acesso a você é quase que uma consultoria pessoal, assim, à sua disposição. Anitta, tá acontecendo isso. E pum, joga lá e vem, né? Você vem assim com aquela ufa,
aliviou, que solução. E você tem cada sacada que faz uma virada de chave que você fala, cara, eu não tinha pensado nisso. E vem aquele negócio, né? Mas assim, o que eu queria comentar das meninas, do grupo, o poder do grupo. E é uma coisa que você já falava antes, mas eu não tinha a experiência de fazer parte de um grupo desse, com essa potência que é. Porque, por exemplo, o dia que uma cai lá, olha, nesse trabalho de crenças, você acaba que nem você falou, você tem que limpar a casa, você tira tudo do lugar, faz aquela bagunça, depois se organiza. Mas no momento da bagunça ali dá aquela aflição, aquela ansiedade. Então acontece isso emocionalmente. Aí uma cai, vai lá no grupo, ai gente, e coloca lá o áudio, coloca a situação. Gente, vem todo mundo. A força é impressionante. Vem todo mundo, cada uma com uma ideia, com uma solução, e uma dando força para a outra. E no dia seguinte, a gente já tem uma novidade lá dentro. Olha, fiz isso, fiz aquilo outro e pá. Eu lembro muito do caso da... Pode comentar alguns casos? Ou tem problema? Não Eu lembro muito Eu lembro muito no comecinho, né, que teve um caso de uma das nossas deusas maravilhosas lá, que ela é terapeuta e ela estava assim, querendo achar espaço para ela trabalhar. E ela acreditou que não tinha como ela ter esse espaço para ela trabalhar naquele momento, porque não tinha um local físico para ela atender, para ela começar a dar fazer o trabalho de terapeuta e tudo mais. Então ela começou a acreditar que não tinha mesmo isso. Era tão forte aquela desculpa que a mente dela criou, que ela acreditou naquilo e ela estava esperando o tempo. Quando ela soltou isso que você pegou, né, a crença, e você começou a trabalhar essa crença dela, e você falou, não, mas olha, eu comecei assim, eu fiz isso aqui na cidade tal, e começou a dar exemplos. Aí eu lembro que eu já fui, porque os insights, eles vão vindo, uma fala, já dá ideia na outra, e a coisa vai fluindo, né? Aí eu comecei a comentar, falei, olha, você pode fazer isso, isso e isso, que eu já tive um atendimento também de terapeuta, que era dentro de um salão de cabeleireiro, onde eles compartilhavam salas e a pessoa pagava o aluguel daquela sala. De repente já tem até os equipamentos, a maca e tudo mais. Aí a outra veio e falou, olha, tem academias. Aí cada uma veio dando uma ideia. A pessoa em 5 minutos de insights coletivos, ela olhou pra gente e falou, eu acho que amanhã eu vou trabalhar nisso. Aí começou a trabalhar nisso quando foi, eu acho que na próxima semana, que foi o encontro ao vivo da outra semana, ela já tinha achado o lugar, locado a sala, feito tudo, né? Ela mandou o áudio. No outro dia. No outro dia, de manhã ainda, gente. E comprando ainda, né, o espaço. Foi mais do que achar o lugar, né? Ela falou assim, não, eu vou comprar. A gente já foi ver uma sala, e tem uma sócia, tal, uma outra terapeuta. Assim, ela já tinha arrumado a sócia. A sócia, o local. Quer dizer, era crenças, né? Era coisas que ela estava ali paralisada naquele monte de pensamento e ela não estava conseguindo enxergar a solução. De repente você virou a chave, o grupo veio com aquele apoio, deu várias ideias, vários insights e aquilo energizou ela enxergou, não, peraí, se é isso que eu quero, quem está dizendo não para mim mesma nesse momento sou eu, que eu estou acreditando que não dá e olha quantas opções. Aí ela conseguiu enxergar. Esse foi um dos exemplos, teve vários, né? E todos eles relacionados a esse problema aí de crenças, né? O quanto que a gente está realmente parado, como você costuma dizer, encalacrado nessas crenças aí, e acredita nelas e não ressignifica, né? A sessão de crenças que eu acho que você fez na semana passada, se eu não me engano, a mentoria da semana passada foi esse... Gente, foi assim, surreal, foi sucesso completo. Eu lembro que quando você colocou lá no grupo, hoje meninas, vai ter sessão de crenças. Se preparem que hoje é o dia, né? Anitta, eu nunca vi aquele grupo tão cheio igual estava naquele dia da sessão de crenças. Nem faltou. Faltou uma só. Tava assim, as meninas... Gente... Momento. E assim, foi um trabalho prático, né? Pra gente, como é profissional e você tá mostrando o método, tá ensinando o método, foi um trabalho prático pra gente. E não só entendeu o método, mas aplicou a sessão de crenças na gente, pra gente enxergar aonde que tá o ponto, aonde que tá parado ali. E eu enxerguei...
É aquele negócio, né? Tem coisa que você tem que enxergar que é um pouco doloroso, porque você resgata coisas, é bem profundo o processo. Você resgata, às vezes, a crença raiz, que nem você também me ensinou a olhar isso. Tem crenças que são superficiais e que a gente acredita que é crença e tudo, mas ela não é a grande, digamos assim, vilã da história. Tem uma crença que é mais profunda, que é a crença raiz. Quando você chega nela e você vem trabalhando ela, várias outras vão caindo por terra. Então, naquele dia, eu acho que foi um dia assim de marco, foi surreal, porque não foi um ou dois insights, foi todo mundo conseguindo acessar pontos aí que as crenças estavam realmente impedindo, né, ou não estavam enxergando, e trabalhou essas crenças e, assim, depois daquilo, tem a própria Paty que estava fazendo a live com você ontem, ela já mostrou o resultado, ela começou, ela se liberou total, falou, agora eu vou liberar a vendedora que existe dentro de mim, porque eu já entendi que era uma crença errada, eu vou ressignificar isso. Gente, em 15 dias, uma semana, né, Anitta? Uma semana, ela falou ontem na live, ela conseguiu fazer R$ 4.000, R$ 4.000 com 15 clientes que ela fechou de uma semana para outra. Por quê? Ela entendeu que ela estava tirando o espaço da vendedora que ela é. Que ela falou, eu gosto de vender, eu gosto de ser. Só que eu não estava assumindo essa identidade. Então, ela estava fazendo o quê? Resistindo, né? Tava na luta. E aí limpou esse caminho. E aí, pronto, agora vem a próxima, né? Vem a próxima crença que a gente trabalha ela também. Vamos limpando. E quando a gente começa a ter clareza disso, né, vai ficando mais rápido. A gente percebe que o processo vai ficando rápido. Então, quando a gente paralisa, às vezes a gente demora para sair daquele limbo, né? Por quê? Porque a gente não toma decisão, aí a gente demora para decidir, para tomar decisão, para entrar em ação, porque aquilo está paralisando. Então, quando a gente começa a ter mais clareza, quanto mais clareza, esse momento do limbo, ele começa a ser menor, né? Então, assim, É, eu demorava uma semana, 15 dias antes para resolver essa situação, que eu não entendia muito bem como era, agora eu já consigo em 10 dias, depois eu já consigo com 5, depois eu já consigo fazer isso mais rápido, com 3 dias. E quando a gente percebe, a gente está indo na hora, sim, já faz um trabalho interno, entende o que está acontecendo, as fichas já caem todas, você já entende o comportamento seu, por que é aquele comportamento, pronto, o medo vai embora. A dor no corpo é, passa, porque às vezes a gente sente a dor no corpo, né? Dor nas costas, porque às vezes é um peso que a gente está sentindo, né? Do compromisso de estar. Por quê? Porque está incongruente aquilo, né? Então é como você falou lá no início da live, então o medo de assumir, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir atender todo mundo? Isso é pesado. é, Então, por que que muitas pessoas começam a ter dor nas costas, dor aqui, ó? Porque é como se você pegasse um saco pesado e colocasse aqui, ó, né? Aquelas fotos aham, que a gente vê, né? Dos trabalhadores carregando saco pesado de cimento, alguma coisa sim. nas costas. É isso. Dor de cabeça, né? Enxaqueca, quando a pessoa é muito racional, não consegue. Dor aqui na lombar, né, ó, nessa região também, que aí você sente aquele peso também, você fala, gente, é alguma coisa realmente que você percebe que tem a ver com o emocional, O corpo ele começa a falar, né? Ele dá começa a sinais. mostrar que tem alguma coisa errada. E quando você passa pelo processo de crenças e você entende o que estava te paralisando, é impressionante, impressionante como a dor passa na hora e o nosso comportamento muda na hora. Porque É, a hora que a ficha cai, é impressionante isso. É só quem já passou pelo processo, quem já sentiu isso para entender. Porque isso aqui não é marketing e nem nada é, é real mesmo. maravilhoso. É algo que a gente sente quando a gente passa pelo processo.
porque é assim que funciona. E dá um alívio, né? Um alívio gigante. Você fala, ufa, né? Então, aquele peso que a gente estava falando, que traz até essa dor no corpo, você começa até a sentir alívio, sabe? E outra, faz aquele clique assim, você fala, então, tudo bem. E aí você sai do padrão, digamos assim, da vitimização, do eu não posso, eu não consigo, não é pra mim, e você passa aí para o padrão de não, se é isso que eu quero, é isso que eu vou construir. E aí você começa a pensar nas opções, nas possibilidades, em pessoas que podem te ajudar. Você começa a definir prazos, metas, objetivos, e você começa a fazer aquilo acontecer. Então, a clareza e o método que a gente tem que seguir te dá a condição que você precisa para você ir para o próximo nível, que é, por exemplo, você fala isso muito bem, você fala, a gente vai começar com esse passo aí de 10 pessoas, para você começar a ver que você é capaz, porque o problema tá em você provar isso primeiro para você. Quando você enxergar que você é capaz de realizar isso em 4 horas, você já imaginou o quanto que você pode fazer em um dia, em uma semana, em um mês? Então isso daí não é uma promessa assim de no mês eu vou ganhar. É uma questão de você aprender a fazer isso em um atendimento em grupo, em um processo. Para você entender que você pode, que você consegue. E aí você destrava todos esses outros campos, né? E é surreal, porque a gente não conhece mesmo essa capacidade. A gente fica deixando ela ali guardadinha, resistindo. E quando você libera isso, você fala, era isso? Né? Então você vê que você é capaz. E assim, tendo esse suporte, eu te digo, né? Eu sou privilegiada, sabe, Anitta, de ter conseguido entrar nesse movimento dessa jornada que está nesse grupo que eu entrei, que teve essa proximidade com você, com as meninas, com essa força do grupo, porque, cara, eu acho que dali, e já tá saindo negócios, né? Uma já tá sendo cliente da outra, uma já tá podendo ajudar a outra, não, marca a sessão lá que eu preciso da sua ajuda e tal. Então, acontece isso, a gente tem essa proximidade e a gente tem esse acesso para realmente você conhece uma a uma o que cada uma está vivendo, está sentindo, está pensando, como que está evoluindo, como que está o tempo de cada uma, e você vai parecendo aquela dosagem, assim, você vai dando a dose que ela precisa para ir para o próximo passo, né, para o próximo nível. Então, isso está sendo assim, eu tenho essa consciência de que está sendo porque a gente está nesse grupo, nessa fase. Conforme você for tendo pessoas com um grupo maior, eu acho que as pessoas dos grupos maiores não vão ter tantos áudios, tantos podcasts individuais assim, mas de qualquer maneira vai ter todo esse legado e atualização, né, que você vai sempre crescendo esse produto. Então eu acho que eu sou uma privilegiada, na minha opinião. Toda essa galera que está entrando agora, nesse início, né? Nós estamos indo para a terceira turma. A Lorena Isso. foi a primeira mentorada, foi super privilegiada. Vocês também, a próxima turma também vai ser, né? Porque esse processo de início, eu já participei de grupos assim, né? Porque a gente também busca a nossa capacitação sempre, né? Isso é muito importante. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Qual é o tipo de cliente que você quer ter? Porque a forma como você se comporta como cliente é o cliente que você vai atrair para você. Então, se você Exato. faz processo, se você não paga para um profissional, para você passar por processos de autoconhecimento, desenvolvimento, qual o pensamento que você tem para não fazer? E é esse tipo de pensamento que o seu cliente vai ter. Então, eu sempre participo, porque eu gosto muito, e eu entendo que é importante, né, para minha capacitação cada vez melhor, para poder atender os meus clientes cada vez melhor. E aí eu estava anotando aqui algo que eu vou colocar lá no grupo, que eu já tive uma ideia aqui, um Teve um insight insight. com você, ouvindo você, que vai ser bem legal. As meninas vão adorar, tenho certeza, mas isso aqui vai lá para o nosso clã, não vou falar aqui. Mas
A próxima mentoria também será muito privilegiada, né? Porque esse início Sim, é muita riqueza. É um processo muito profundo para todo mundo, né? Então, vai ser um outro grupo aí muito incrível. Eu tenho certeza disso, né? Com muitos resultados, como vocês já estão tendo. E cada vez com mais força, né? Cada grupo que chegar vai ser para cada nova turma de mentoria, né? Que não vai ter sempre, a gente vai abrir de tempos em tempos, dependendo da demanda, né? Como for sim. os outros trabalhos que eu tenho, né? Mas conforme a gente for abrindo, ele vai criando cada vez mais potência, né? E E as tem outra meninas. coisa, a gente vê as meninas tendo resultado, a gente quer ter resultado também, né? A gente vai lá e fala, não, gente, peraí, eu quero também fazer isso aí. Como que faz isso? Vem cá, me conta, né? Então, existe essa força impulsionadora também. Então, eu acho que isso daí é uma das coisas mais legais, porque eu já vi pessoas assim que viraram uma chave assim de tipo, quase assim, vou parar, vou desistir, vou ficar por aqui, né? Não consigo, não quero. E graças ao movimento do grupo, do que viu, do que foi lá, puxou, e a pessoa voltou e voltou a falar: olha, realmente, agora tô aqui legal comigo e vou fazer o que precisa aí. E de repente parece que pegou a velocidade, tirou a dianteira, chegou na frente de todo mundo. Quer dizer, você fala, gente, o que aconteceu com aquela pessoa que estava lá há um mês, há 2 semanas, parada, parecia que não ia sair do lugar, e de repente virou uma chave assim que falou, meu Deus, ligeirinha agora, né? Uhum. Então, é impressionante. A aula que você também deu essa semana, inclusive, sobre vendas, aí que foi o ponto que falei, olha, agora aqui eu fico. Porque além de ter a metodologia de como que você atende em grupo, como que você aplica em grupo, teve também a parte de propriamente as oportunidades, que nem você falou lá do pitch de vendas, por exemplo, que você tem que preparar, você deu toda a direção para a gente preparar uma surpresa, sei lá, você de repente você está dentro de um elevador ali, você está numa empresa ou você encontra alguém, você sabe que aquilo lá é um potencial cliente seu. Se você tiver 1 minuto só para você falar tudo que você faz para essa pessoa, como que você faz, né? E não perder a oportunidade. Então, nossa, e a gente explorou, entrou em muita coisa de vendas, que foi onde eu comecei a me organizar. Então, essa parte também é outra coisa muito importante que está até dentro da mentoria. Você deixou lá para gente o curso de administração do tempo e de organização. Então, quando você começa a pensar com uma maneira mais organizada, eu acho que isso também traz leveza. Porque eu percebi o seguinte, tudo aquilo que eu estava adiando, né, procrastinando, deixando para depois e tudo, nesse sentido de agenda, organização, aceitando que muita coisa na minha mente, porque eu não queria ter o trabalho de ali trabalhar com a agenda, né? Não sei se eu me sentia presa, estou tentando identificar ainda o que está acontecendo nesse sentido. Acho que eu tenho um valor muito grande de liberdade e tudo que me prende, eu meio que eu rejeito, alguma coisa assim, sabe? Então, eu resistia a algumas coisas, assim, eu percebi isso, eu resistia. E aí eu entrava, assim, no negócio de sobrecarregar minha mente, tudo na cabeça. A semana inteira na cabeça, o mês inteiro e tudo. Aí teve um belo de um dia que a cabeça falha, né? Muito cansaço, muito trabalho, a cabeça falhou. E aconteceu o quê? Eu percebi que é uma coisa simples de se resolver, a organização que a gente tem que ter enquanto negócios. Você agora é uma empreendedora, você é coach, você é profissional, você é empreendedora, você é dona de um negócio. Você está ali ajudando pessoas, mas você também tem que tocar o seu negócio adiante, né? E se você não tiver uma organização, uma administração do seu tempo, você também não consegue passar uma boa imagem ou atender como tem que atender o seu cliente. E daí foi onde eu comecei a remodelar muita coisa aqui também dentro do meu trabalho, da minha organização. Daí saiu, Anitta, uma coisa que eu acho que eu procrastinei muito. De repente, quando eu sentei para fazer, que eu fui pegando lá as dicas, né, de como que dá para estruturar, como que dá para organizar, eu consegui estruturar a minha proposta comercial, a minha proposta de trabalho. E aí
tudo é uma providência, né? Aí veio uma pessoa que disse que estava interessado ali em conversar comigo, a gente conversou, ele falou, manda uma proposta para mim. Eu já sabia mais ou menos como que eu ia fazer, organizei a proposta, mandei. Menina, foi uma coisa muito rápida. Quando eu mandei a proposta, que passou, acho que um final de semana, na semana seguinte, eles já me ligaram e falaram, olha, eu tô indo aí que eu preciso conversar com você. Vieram aqui em casa com a proposta, tudo, e já renegociamos em cima da proposta para começar a trabalhar juntos. Isso foi o primeiro, né? Então eu já falei, caramba, tudo isso estava só dentro da minha cabeça e eu fico querendo falar. Então eu acho que eu falo demais, porque também fico guardando muita coisa só na mente. Quando você tira isso, você tem a leveza de não ficar tão sobrecarregada mentalmente, você alivia mais, não fica tão ansiosa e organiza, você tem tudo ali que você precisa, toda a estrutura, data, horário, agenda, semana, roteiro, proposta, clientes, roteiros assim, do que você vai falar, de como que você vai apresentar o seu negócio, quais produtos você tem, como que você vai oferecer, quais problemas você resolve, de quem, quais são os possíveis clientes desses produtos. Você começa a organizar o negócio, né? Então, isso também, para mim, eu não posso deixar de falar. Isso me deu, assim, uma velocidade de organização e de resultado também maior. Então, eu tive esse cliente que fechou e eu me surpreendi, porque eu, por conta do prestativo, eu só gostava de ajudar sem cobrar, né? Que foi o que eu falei para você das sessões de pro bono e tudo mais. E eu consegui, nesse caso aí, já estava com a proposta feita, mandei a proposta, eu fiquei surpresa porque ele veio aqui renegociar, a gente renegociou e fechou. E aí, depois disso, parece que o destino vai mandando. Agora que você está pronta, eu vou mandando. Aí veio uma amiga minha do Rio de Janeiro e falou assim para mim, Ana, tem uma amiga minha que me perguntou de alguém que faz esse serviço aí que você faz, eu vou mandar para ela conversar com você. Aí me encaminhou a pessoa, ela falou, olha, né, vim indicada da pessoa tal e tudo. Marcamos a reunião. Olha para você ver como a gente está encalacrada, né? Tava tudo pronto, só que eu não visualizava, não estava organizada, então eu estava me sabotando, me subestimando, na verdade. Aí marcamos a reunião no Zoom, conversei com ela, expliquei, Anitta, na maior naturalidade, porque eu não parei para pensar no como, que é outra coisa que você ensina muito, a gente se prende no como. Eu só expliquei, olha, entendi, perguntei para ela como que era o que ela precisava, como que era o negócio dela. Quando eu entendi, eu comecei a explicar, olha, o meu trabalho é esse, eu trabalho dessa maneira, isso pode te ajudar, aquilo pode te ajudar. Se você quiser isso, vai ser dessa forma, se você quiser aquilo, vai ser daquela. E comecei. Antes, eu acho que eu ficava 2 horas numa reunião e não falava nem a metade do que em 30 minutos, te juro, de relógio. Ana Paula, que fala pra caramba, que é super assim, como que é, prolixa, que eles falam, né? Fala demais, porque tem muita coisa na cabeça. Em 30 minutos, eu consegui fazer a reunião com essa cliente indicada do Rio. Fiz a reunião, passei uma boa impressão, porque ela me deu um feedback falando, Ana, eu quero a sua proposta, quando que você me manda? Mandei, já tinha proposta, né? Aí mandei a proposta. Quando foi essa semana, ela mandou um zap assim pra mim, quando nós podemos começar? Eu falei, meu Deus, meu Deus, eu não tô acreditando. Então, assim, é impressionante. A gente não sabe que tem essa... Não sabe o que já tem, não sabe o que já sabe, não sabe o que já conhece. Por isso que eu fiz aquela analogia da riqueza. O conhecimento que a gente já tem é essa riqueza. E você só não está sabendo explorar essa riqueza, colocar ela na sua vida para ela te dar retorno. Então, quando vem alguém, uma mentoria como você, que tem esse olhar clínico e vai lá e começa a trabalhar, coloca a metodologia, coloca um passo a passo, coloca uma organização e abre a mente para virar essas chaves, para dar essa clareza, você sai limpando essa casa aí, que nem a gente falou, e tudo vai entrando nos eixos, tudo vai entrando no lugar. Menina, eu fiquei, assim, boba de ver, porque aí eu tive que começar a falar. Veio já uma terceira, mas essa terceira eu tive que falar para ela, olha, veio uma terceira e veio uma quarta. Daí eu tive que falar para ela, nesse momento eu não vou conseguir fazer nenhuma abertura de agenda, porque eu tô com compromissos aqui que eu primeiro tenho que resolver isso, querendo ou não. A gente também tem que ter uma noção do nosso limite, porque você tem que atender com
excelência, eu prezo isso com qualidade, né? Mas assim, foi só essa questão de organizar o negócio, organizar o meu tempo, organizar o meu método, que é o que você também ensina pra gente, que você fala, você já tem o seu método, você só tem que construir ele, escrever esse método. Quando eu comecei a escrever, eu falei, meu Deus, tá aqui. E é mais simples do que o que eu podia imaginar. Aí foi pro papel e ficou linda a apresentação, ficou super bonitinha a proposta. E consegui a proposta feita, consegui aí, sei lá, brincando aqui, eu já te falei de 4, 5 contatos. Dentre eles, 2 eu já tenho um ok. E 2 eu tive que falar, espera aí um pouquinho, não dá para falar agora. Vamos deixar ali para depois de tantos meses aí. Porque também é uma coisa que dava para esperar, a pessoa também tinha essa agenda aí que pode ser para frente, não tem essa urgência. Mas percebe? A coisa que eu estava acreditando naquela crença inicial que eu te falei de que não sei vender e tudo mais, no fundo não era, é o que você fala da crença raiz, não era eu não sei vender, era uma série de outras coisas que estavam no meio, bagunçando a minha cabeça, né, me tirando ali, me distraindo ou tirando meu foco, mudei prioridades, organizei o que eu tô pronta agora para fazer, montei o método. E agora tá vindo as coisas. Então, acho que a questão, assim, de ter os 3K em 4 horas, eu acho que é uma questão que vai ser uma continuidade disso que já começou. Porque, como eu tinha que organizar a casa, eu tô organizando. Tô criando as coisas, tá saindo. Realmente tá aqui agora, que eu não tinha antes. E agora que eu tenho o método, tenho a proposta, tenho a organização de tempo, de agenda, de prioridades, consigo trabalhar focando no que eu tenho que focar, agora as coisas estão fluindo. Então, a questão era toda essa. Eu acho que era mais comigo mesmo, que era uma coisa que você falava para mim. Eu até brinquei com você no começo da sua mentoria. Eu falei, eu queria até conhecer o que é esse negócio de síndrome da impostora, né? Porque eu não sei se eu tô vivendo isso, aquele monte de coisa na cabeça. Você falou, Ana, calma, porque vai chegar a sessão de crenças e você vai perceber que isso daí não é coisa da impostora, não. É crença. Tem alguma crença aí te encalacrando e a gente vai descobrir, a gente vai resolver ela. Meu Deus, o que foi aquilo? Daquela sessão de crenças até hoje, todo dia tá parecendo que tá saindo coisas assim, tá pulando da minha mente, eu tô enxergando muita coisa, né? Então, assim, eu acho que não foi um resultado em específico, sabe, Anitta? Foram em várias áreas e de diversas maneiras. E que todos eles somados acabaram me levando ao momento que eu tô vivendo hoje, que eu não tô com tanta aquelas crises emocionais, ansiedade, aquela coisa louca e aquela coisa do vitimismo, eu agora estou mais ligando à força da construção mesmo, de falar, não, eu posso, eu vou conseguir, e eu estou construindo. Então, tudo isso está fluindo, porque eu mudei aquele padrão de comportamento que eu estava antes e estou agora trabalhando no que eu sei que eu posso trazer para minha vida, né? Então, isso assim, eu acho que isso daí, para mim, é surreal. Não tem preço, sabe? Não tem valor que pague isso. Porque isso você leva para a vida. É uma coisa que você faz no trabalho, você faz na vida, você faz com a família, você leva para outras pessoas. A gente, querendo ou não, impacta a vida dos outros também. A gente inspira, né? Então, imagina, eu acho que isso daí não tem preço, sabe? É incrível, né? E a gente vai tendo uma sensação tão boa de gratidão, né? Quando a gente começa a entender tudo isso, e a gratidão é um nível de energia muito elevado, né? Então, tudo isso vai abrindo, né? Os caminhos e as coisas é a hora que a gente começa a fluir e permitir chegar, né? Porque a gente, quanto mais essa sensação de gratidão que a gente vai tendo, né? Nossa, eu tive essa clareza, nossa, eu entendi isso. Nossa, eu entendi por que que meu comportamento está assim. E aí você vai para ação. Cada vez que você entende, você tem o sentimento verdadeiro da gratidão, né? Não é essa gratidão banalizada Só falada, né? É aquela sentida, né? é a Você vivencia sentida. isso. Hoje virou uma moda falar gratidão no lugar de falar obrigado, né? E eu fico até incomodada com isso. Mas quando a gente começa a perceber o processo acontecendo, quando você tem consciência do que está acontecendo, que está tudo certo, e que você enxerga o que está acontecendo com você, esse sentimento ele vem, ele brota.
E é ele também, né, que vai trazendo e vai liberando essa chegada, né, desse objetivo cada vez mais próximo. Então, quanto mais a gente sente clareza, sem a gente perceber, a gente agradece, a gente tem o sentimento da gratidão. E aí Com os caminhos certeza. vão abrindo, as coisas vão chegando, o cliente vai chegando, né? Como uma entrada. Nossa, aí a pessoa perguntou se eu podia atender, né? Então é isso que começa a acontecer. Por quê? Porque você liberou, então aí começa a chegar. Então até dá a impressão que foi despercebido, né? Que foi aquela coisa assim, eu nem estava esperando, mas por quê? Porque você se abriu e aí você deu permissão para receber. Ana, a gente já estourou nosso tempo. Tá Considerações ótimo. não cair aqui a nossa live, pelo amor de Deus, que a gente precisa salvar esse conteúdo todo. Não, mas é isso. Eu acho que eu já falei até demais e só tenho que agradecer e dar o recado aí. Se eu fosse vocês, eu não perderia de jeito nenhum, né? Essa oportunidade que segunda-feira a Anitta vai fazer aí a Masterclass e ela tá entregando muito ouro nessas lives, né? Então, acho que quem tá querendo crescer nessa carreira de verdade, quem tá decidido a crescer, tem que ter essa ajuda, sabe, Anitta? Porque sozinho a gente demora mais e muitas vezes a gente nem sabe se a gente consegue, porque não dá para enxergar tudo que às vezes está evidente diante dos nossos olhos e a gente não está vendo. Então, uma pessoa que vem com um olhar clínico e com toda a bagagem que você tem de desenvolvimento de pessoas e de trabalhos em grupos, a habilidade que você tem, você é muito rápida para virar essa chave na nossa mente. Então, eu acho que é um investimento que a gente tem que fazer na gente como pessoa. E aí, como consequência, vai, lógico, refletir no profissional e todas as outras áreas, né? Mas é isso. Então, agradeço demais e super recomendo, né? A todos que puderem aí estar contigo aí na próxima turma. Ana, gratidão verdadeira, né, por esse Obrigada. momento, por você dentro da mentoria, dentro do grupo, minha parceira de trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma honra, um prazer, viu? Deixa eu tirar mais uma, só para garantir. Peraí. Aí. Pronto. Querida, um beijo e a gente se Um vê, beijo. tá bom? Obrigada, viu? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.